sombra, você sabe que você tem que vencer essa sua sombra. Eu falo sombra, dentro da psicologia, associa aí aquela camada em nós que é falsa, que foi incutida pela sociedade, né? Que você é assim, assim, assado, mas você não é assim, assim, assado. A sua sombra é o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua arrogância, a sua maledicência. Então, se nós temos isso, nós temos sombra. Tem alguém aqui que não tem isso? Eu tenho. Eu tenho esses elementos em mim. Eu estou buscando vencer. Então, quando o mestre vê que o indivíduo realmente ele está se transformando, ele está eliminando esses elementos, ele se torna apto a ser o que nós chamamos também de chela, né? Ou seja, um iniciado, uma pessoa, um futuro iniciado. Não é um iniciado, é um indivíduo que dá o primeiro passo da iniciação. Então, não, o Damodar, ele era considerado por Blavatsky como realmente um indivíduo diferenciado da maioria dos teósofos, né? Primeiro porque ele tinha contato com os grandes instrutores, os grandes mestres, os grandes Mahatmas. E aí o que é que ele diz? Parece prevalecer uma impressão geral de que a sociedade teosófica é uma seita religiosa. Esta impressão tem a sua origem, penso, na crença comum de que a sociedade é totalmente voltada ao ocultismo. Olha que interessante. Até onde posso julgar, esse não é o caso. Se assim fosse, seria melhor tornar a sociedade secreta, tornar a uma sociedade secreta e fechar suas portas para todos, exceto aqueles, muito poucos, que possam ter demonstrado uma determinação para devotar suas vidas inteiramente ao ocultismo. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que a sociedade teosófica, ela não é uma sociedade secreta. Mas também, ela não se fecha a pessoas que querem vivenciar de forma mais profunda o ocultismo. Ela é uma casa que tem um aspecto voltado para aqueles que são corajosos e querem vencer a si mesmo para se tornar um ocultista, mas também ela é um espaço para pessoas darem o primeiro passo diante desse processo. Mas de maneira alguma ela é uma sociedade oculta, ou ela simplesmente ela é uma sociedade religiosa. Ela é um ambiente que congrega vários perfis, né? Por isso que eu falei, a sociedade teosófica tem um aspecto externo e tem um aspecto interno. Tem a sessão esotérica, por exemplo, é um ambiente propício para que esses indivíduos possam mergulhar a fundo no ocultismo verdadeiro. Só que, detalhe, não é porque você está na sessão interna que significa que você conseguiu. Às vezes o indivíduo passa a vida toda na sessão interna e não consegue, né, Felipe? Não entra nesse nível, né? Porque é vivência, né? E aí eu trago aqui um gráfico de um livro que eu li há muito tempo atrás, um livro de um grande ocultista chamado Papus, em francês Papy, né? Onde a gente desenha aqui a estrutura do ocultismo ou da filosofia oculta, né? Ou ciência oculta, né? O ocultismo, por que eu coloquei ocultismo e filosofia oculta? Porque nós sabemos que a ciência ela tem como base a filosofia. Não existe ciência sem filosofia, né? A filosofia é a mãe da ciência. Então o ocultismo ou filosofia oculta permeia a ciência oculta. E aí eu coloquei alguns ramos da ciência oculta, né? Como a astrologia, como a alquimia, como a Kabbalah, como o tarô, como a goécia, como os oráculos, como a quiromancia, necromancia, numerologia. Quem traz essa definição é o Papus, um livro chamado Tratado de Ocultismo. Só que ele fala que toda ciência, para ser ciência, isso é verdade, quem estuda ciência tem que ter método, né? E o método científico convencional não necessariamente é o mesmo método utilizado pela ciência oculta. E eu coloquei alguns elementos, alguns métodos, né, dentro da ciência oculta. Quando você vai estudar o ocultismo, você tem que estudar o ocultismo, ou você vai estudar a ciência oculta proveniente do ocultismo através do método da analogia, do método da observação, do método da experiência, do método da abstração, analogia através da indução, dedução. Ou seja, o ocultismo não é feito de qualquer forma. O ocultismo tem que ter método, né? Se você vai estudar, como fazia o Charles Webster Leadbeater, né, que foi um grande teósofo, um grande clarividente europeu, você vai estudar, por exemplo, os elementos químicos. Ele pegava, por exemplo, um zinco, né? Ele se concentrava no zinco. Mas quando ele se concentrava, ele não estava se concentrando com o microscópio, não. Ele estava se concentrando com a mente dele através da vidência. Então, quando ele olhava para o zinco, ele entrava primeiramente nos elementos químicos, na molécula de zinco. Depois ele entrava nas partículas que compõem as moléculas de zinco, através da clarividência.
Depois ele adentrava nos níveis mais sutis, através da clarividência, das partículas de zinco. Entrava nas dimensões mais sutis que estavam por trás desses elementos. Existe um livro que eu recomendo talvez vocês lerem, que fala sobre esse experimento dos experimentos do Charles Webb, chamado Química Oculta, onde ele utilizava exatamente o método da observação e da abstração e também da experiência, porque ele comparava o que ele via no zinco com o que ele via no ouro, como método da ciência oculta. É um exemplo, né? Mas, se a ciência oculta só tiver método, ela pode te levar para a via da mão esquerda, né? A via da mão esquerda vocês entendem que é a magia obscura ou a goécia, né? No sentido deturpado, a magia obscura. Eu não falo magia negra porque para não ferir, né, alguém que possa se sentir ferido com a cor preta, né? Mas a magia obscura, a magia do mal, né? A magia utiliza. Então, quando o ocultista só trabalha com um método e esquece um elemento fundamental chamado ética, ele pode cair ele vai cair na via da mão esquerda. Então, o Papus, ele sempre alertou, né, que todo ocultista ele tem que ter a consciência da chamada lei de causa e efeito. O que ele faz, ele recebe. Se ele faz algo de forma irresponsável, ele vai receber. Se ele vai mexer com algo, por exemplo, tem um animal, como faziam alguns faquires da Índia, né? Tinha um galo. Na verdade não um galo, era um pintinho, né? E aí o ocultista ele aprendia, por exemplo, a manipular fluidos, ou num linguajar Rosacruz, éteres, os diversos tipos de éteres, ou no linguajar hindu, os ares vitais compostos de prana, né? Então ele utilizava esse recurso, ele se concentrava no pintinho, no campo, no biocampo do pintinho, se concentrava, procurava manipular energias, esses éteres, para que o pintinho cantasse como fosse um galo. Então, se ele não tiver um propósito definido, ou seja, ele está mexendo com a natureza de uma forma irresponsável, ele vai receber isso mais cedo ou mais tarde, seja nessa vida ou em outra vida, ele vai receber isso. Então, meus irmãos, ocultismo, filosofia oculta, na prática de qualquer ciência oculta dessa, tem que ter o quê? Método, e tem que ter a ética permeando o método. Se não tiver, você vai cair na vida da mão esquerda. Isso que o Papus diz é a mesma coisa que nos é colocado dentro da sociedade teosófica. Por que eu não vou estudar só Goécia por Goécia? Né? Porque se eu não tiver a consciência, né, que eu posso até estudar isso, mas se eu não estiver preparado internamente para trabalhar com isso, eu posso cair no abismo. Então, em teosofia, nós sempre colocamos o senso da responsabilidade. Se você não estiver preparado para entrar nas trevas, não entre, porque você vai ser engolido pelas trevas. César, quem faz esse tipo de policiamento? Como? Tipo, você acabou de falar Quer falar aqui? Não, por exemplo, se ele disse que ele estava tentando fazer um pinto... Cantar com um galo. Cantar com um galo, tá. Não é muito bacana, não é muito legal, né? Sim. Tá, mas quem são essas entidades que fazem esse policiamento? Ó, o cidadão lá está fazendo algo errado, vamos lá. Assim, detalhe. No conhecimento teosófico, nós pregamos aquilo que é chamado altruísmo. Ou seja, altruísmo. Ou seja, nós temos que aprender a ser responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Isso não significa que nós não sejamos monitorados, né? Ou seja, existem hierarquias de seres que sabem o que... Né? A gente fala, por exemplo, em teosofia, existem os chamados senhores lipicas, é um termo sânscrito, né? Senhores lipicas são senhores do karma, são os agentes do karma. Esses senhores lipicas, eles sabem com certeza os mínimos pontos que nós fazemos, os pensamentos, os sentimentos, eles sabem, porque tudo está registrado em algo chamado akasha, né? Os registros akáshicos, né? Tudo está registrado lá. Não só os responsáveis pela experiência humana na Terra.
Que é isso, no caso, são os que fazem esse tipo de policiamento, são eles. Não é um policiamento assim, tipo Big Brother, né? Né? Porque a realidade... Tem tipo já uma convenção, como o Martoni falou bem na aula passada, né? Existe uma convenção de convivências, o que está em cima está embaixo. Quer dizer, quando você foge, né? Existem as leis divinas, existem as leis divinas, as leis naturais, né? E quando você faz algo que vai de contra essas leis estabelecidas na ordem do universo, você está ferindo a ordem, mas você está ferindo não só a ordem, você está ferindo você mesmo. Você mesmo. Então o policiamento é um policiamento indireto, né? Logicamente, existe casos de policiamento mais direto. Por exemplo, eu sou o mestre dela. Aí, meu amigo, aí o policiamento é direto. Certo? Se você fizer uma besteira, o mestre vem... É como na ordem, Sérgio, tem uma simbologia que assim, o maçom ele precisa de um padrinho, né? Então aquele padrinho não significa que tudo que você faz, o padrinho é responsável, mas o padrinho é aquele cara que vai estar lhe dando uns toques, né? Ele educando, mas você é responsável pelo que você faz. Seu padrinho não vai ser responsável por alguma falta que você venha a cometer. Então, assim, existem fatores de monitoramento. Existe um fator cósmico, que nada escapa, né? E tem fatores de estrito senso, que são fatores da... Essa própria ocultismo é a determinação dessa coisa que já vem preparada lá de cima. A busca da gente, como ele falou, né? Você tem as sombras, é fugir. Então, assim, pessoal, até aqui tá tranquilo, né? Daqui a pouco dá um intervalozinho, né? Pra gente descansar um pouquinho, né? Mas... O intervalo é às 3. Às 3 só tem um intervalo? É. Ah, então eu não sabia, então pronto. Mas pra não cansar vocês, porque tem muita coisa ainda pra frente, viu? Então vamos lá, ó. Até porque, né, Sérgio, assim, aqui ele ainda está apresentando os fatores exotéricos, né? Para você, de fato, entrar em contato com as coisas esotéricas, o que a gente chama de ocultismo, você, para se colocar diante dessa vida, para você ter uma vida de ocultismo, existe antes uma preparação. Sim. É como ele disse, você não chega na sociedade teosófica, ó, eu quero ir para a sessão interna. Primeiro que você nem sabe o que tem, só vai saber que tem depois de um bom tempo. E como ele disse, mas eu quero ingresso. Até você solicitar ingresso, existe uma série de preparação. Sim. E aí, por exemplo, é te colocado alguns testes. Você está apto? Você está apto? Exatamente. Então, assim, existe uma obra Exatamente. muito... Quer dizer, não existe pessoas piores ou melhores, mas existe a sua frequência. Por exemplo, você tem que se tornar vegetariano. Você vai se tornar? Você vai deixar de comer. Você que tem uma vida carnívora, você vai... Hoje, eu como carne. Não, então segunda-feira eu vou entrar na escola. É algo complexo. Aí segunda-feira eu tem já uma deixo de comer e complexidade. pronto. Difícil. Por exemplo, o vegetarianismo. Às vezes o indivíduo ele tem várias e várias existências, teve várias e várias existências onde ele foi muito dependente da carne. A nível não só físico, mas a nível energético. Ele criou uma dependência, como se fosse uma droga, né? Então nessa vida ele traz esse quantum energético, característico, que influencia o corpo físico dele. Uma dependência muito grande, que não é uma dependência apenas física, né? É uma dependência emocional e psíquica. Você romper com isso, não é uma coisa de uma hora para outra. É possível romper sim, mas tem a consequência. E um trabalho oculto, determinados trabalhos ocultos, é impossível você desenvolver certos trabalhos ocultos com a energia da carne no seu corpo. A energia que é uma energia agressiva, entendeu? Então, é incompatível, né? Os médicos não vão te levar, porque eles não são responsáveis, a entrar nas trevas com um tipo de energia que vai te aprisionar nas trevas. Não só da carne, eu estou falando que tem outros tipos de energias também, certo? Então é uma decisão muito séria, entendeu? Mas voltando para cá, eu não vou ler tudo isso, que ele está falando aqui. É um livro que para o estudante de teosofia, é fundamental ele ter conhecimento desse livro, principalmente aqueles que querem estudar o núcleo teórico da doutrina teosófica. Porque a teosofia tem uma doutrina teosófica, o conhecimento teosófico que foi trazido pelos Mahatmas, né? E nessa doutrina teosófica existem muitos termos, né? Muitas definições em sânscrito, que se você não tiver entendimento, você pode estar tendo uma leitura errada do ensinamento, chamado Glossário Teosófico de Helena Petrovna Blavatsky. Por exemplo, você vai estudar a doutrina secreta com o glossário teosófico, é uma coisa.
Você vai estudar a doutrina secreta sem um glossário teosófico, é uma outra coisa. Então não se iluda, achando assim, li as doutrinas secretas, li isso sem véu e entendi. Você leu com glossário? Não. Então você realmente, meu irmão, eu recomendo você ler novamente. Com glossário agora, porque são chaves ocultas que estão ali, que você com certeza, por mais que você tenha conhecimento espiritual de outras escolas, isso não significa que você está entendendo. Você pode ler a mesma coisa de diversas maneiras, diversas vezes, vai ver coisas diferentes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu vou estudar, sei lá, vou estudar teoria quântica, mecânica quântica, certo? Vou estudar mecânica quântica, você tem conhecimento de probabilidade? Você não consegue estudar mecânica quântica sem ter conhecimento de probabilidade. Você tem que ter a base em probabilidade para poder estudar a física matemática que está na mecânica quântica. É a mesma coisa. Você vai estudar a doutrina secreta. Você tem conhecimento das definições específicas contidas no glossário teosófico, você não vai entender a doutrina secreta. Então esse é um ponto, uma contribuição que como teósofo eu estou dando para vocês. Talvez vocês já estudaram, leram, mas isso não significa que vocês entenderam. Certo? Esse é um ponto. Numa loja teosófica, você estuda a teosofia dentro desse molde, né, te colocando isso. É por isso que a gente tem o estudo teosófico, exatamente para direcionar, certo? E eu convido vocês a conhecer o estudo teosófico mesmo, certo? Então aqui ele vai falar sobre o ocultismo, mas o que mais me interessa aqui é essa parte aqui. Um homem pode ser um muito bom teosofista, sem ser ocultista de qualquer maneira. Mas ninguém pode ser um verdadeiro ocultista sem ser um teosofista. Quando eu falo teosofista aqui, eu não estou dizendo que é membro da sociedade teosófica, não. Esse é um ponto. Porque pode, o César está puxando a sardinha para o lado dele. Não é isso. Deixei claro no início para vocês que você pode ser um teósofo, um grande teósofo, e nunca ter passado pela sociedade teosófica. Por exemplo, eu considero Madre Teresa de Calcutá uma grande teósofa. Eu considero Chico Xavier um grande teósofo. Eu considero Irmã Dulce uma grande teósofa. E eles, o Einstein, o Max Planck, o Heisenberg, o Schrödinger, né, ou qualquer... Esses grandes seres que, de certa forma, impulsionaram a humanidade para o desenvolvimento da humanidade são grandes teósofos. Mahatma Gandhi, né? Então, entendo o que eu estou querendo colocar aqui. Teósofo é a nossa meta como membro da sociedade teosófica. A gente quer chegar a ser um teósofo, né? Nós somos membros da sociedade teosófica, somos teosofistas, né? Mas queremos ser teósofos. Mas aqui ele está colocando, um teósofo, pode existir um teósofo, como Madre Teresa de Calcutá, que nunca se interessou por filosofia oculta. Nunca precisou se interessar. Mas todo ocultista, ele tem que ser teósofo. Não tem como, né? Então, mas ninguém pode ser um verdadeiro ocultista sem ser teosofista, em toda a extensão da palavra. Caso contrário, ele não é mais um mago, ele não é mais do que um mago negro, consciente ou inconsciente. Então, outra coisa interessante, às vezes ele pode ser um mago negro inconsciente. Quando você faz o mal e você faz o mal de uma forma irresponsável, você, de certa forma, é um mago negro. Por exemplo, eu desenvolvo um elemento químico que mata milhares de pessoas. Esse cientista é um mago negro. Talvez inconsciente, mas ele é um mago negro. Certo? E a senda espiritual, né? Senda espiritual. E aí começa a jornada, né? A nossa jornada. O ser humano põe o pé na senda no momento mesmo em que assim o desejam. Este é o primeiro passo, querer, né? E é muito simples, quando a gente quer. Mas só mediante a persistência desse desejo é que vai dando um passo após o outro. E isso se chama percorrer a senda. Tem que ter persistência. São muitos poucos as almas que têm a constância necessária para permitir ter um progresso perceptível. Mas se o desejo permanece constante e inflexível, pronto, chegará ao fim desejado. E o candidato encontrar-se-á na posse dos conhecimentos necessários que lhe permitirão realizar um progresso intensivo, dirigido aos seus esforços para uma meta definitiva. Então, ou seja, quando eu entro na senda espiritual, eu posso até dar um passo. Mas se eu não persistir, eu não vou chegar lá, né? Como qualquer caminho que a gente segue, né? A gente quer chegar até a porta ali. Se eu não persistir, eu não vou chegar.
Então, a nossa senda, às vezes, não acontece numa vida só. Às vezes são vidas e vidas e vidas, a gente caindo, se levantando, para aprender a chegar no caminho da retidão, no Dharma, né? Como na tradição hindu se fala, o Dharma, o caminho da retidão. E os orientais, eles usam dois termos, Vidya e Aditya, que para referir-se às duas tendências humanas, que levam o homem até o espírito. Vidya, conhecimento em compreensão correta. Por isso que eu falei que no budismo existe o chamado Gupta Vidya, né, que é o conhecimento para o espírito. Ou até a matéria, a vidya. Então, quando o indivíduo ele fica apenas no âmbito da matéria, ele está trabalhando o quê? A vidya, a ignorância, a compreensão incorreta. Se nós olharmos bem para o mundo de hoje, nós vamos ver que as pessoas estão mergulhadas na vidya. Né? Ou seja, são mergulhadas nos valores do ter e esquecer os valores do ser. Então, aquele que busca a senda espiritual, ele tem que trabalhar o vidya, né? O conhecimento do espírito. E como é que se faz isso, né? Como mostra o esquema, a vidya é a raiz que origina os obstáculos que nos impede de ver as coisas tais como são e que nos atam à ilusão sensorial. Então a vidya é aquilo que nos gera em nós o apego, a dependência, né? Que gera em nós a ira, a maledicência, o orgulho, a vaidade. Tudo isso que é gerado em nós está relacionado a objetos de percepção. Existe um grande tratado da yoga chamado Sutras de Patanjali, né? Onde o Patanjali fala sobre a força dos objetos sensoriais. Né? Vou dar um exemplo simples. Né? Quem já teve uma namorada, né, que a namorada te deixou. Se você ficar olhando direto para a foto da namorada, você não consegue se libertar dela. Porque é um objeto que atrai a tua atenção, que atrai a tua mente. Então, quebrar isso, né, começar a deixar de ter apego, começar a deixar de ter a chamada ênfase na autoimagem. Tem muita gente que gosta de ser aplaudido. Ah, se eu não for aplaudido, eu fico doente. Fica na expectativa que o outro te reconheça. Né? Então, isso é a vidya. Isso é a vidya, não é a vidya. Vidya, na verdade, você trabalha, em vez de você querer ficar na horizontal, você fica na vertical. Você trabalha a humildade. A humildade consciente. Né? Você trabalha a amorosidade, o acolhimento perante o próximo. Você não trabalha o orgulho, a vaidade e a prepotência. Então, orgulho, vaidade e prepotência, que é fruto de um ego, né? Porque o ego quer o controle, o ego quer poder, o ego quer a posse, é o caminho da matéria, não é o caminho do espírito. Não é o caminho do verdadeiro ocultista, o caminho da matéria. O verdadeiro ocultista trabalha o caminho do espírito. E aí, uma outra obra da tradição védica, né? Do grande Shankaracharya, o Shankara, né? Chamado Vivekachudamani, que é a chamada Joia Suprema da Sabedoria, uma das obras, para mim, foi uma das obras mais divisoras de água da minha vida. E tem um trecho lá que ela diz o seguinte: por mais que alguém estude as escrituras, por mais que agrade os deuses, por mais que realize cerimônias religiosas ou tenha devoção aos deuses, nem por isso alcançará a salvação, se não se autoconhecer. Então a base do caminho oculto, a base do ocultismo se chama autoconhecimento. Sem autoconhecimento não existe salvação, que significa iluminação, consciência plena. Se você não atingiu esse nível, você não tem autorização das hierarquias ocultas para manipular a realidade, nem física, nem extrafísica. Então só o autoconhecimento te dá o poder, a sabedoria e o amor necessário para que você seja realmente um grande agente consciente da criação, aquilo que é chamado de co-criação, co-criador em plano maior, plano menor, co-criador em plano menor. Né? Jiddu Krishnamurti, ele coloca aí, né, o quadro de nós seres ainda presos ao lado da matéria. O que é que ele diz? Ó? Desde a mais tenra idade, desde a nossa infância, fomos programados através de símbolos e imagens, quer fisicamente, religiosamente, mentalmente, intelectualmente, nacionalmente, e por meio dessa sistemática programação, acabamos nos conformando a um modo mecânico e vazio de ser, onde o tédio, a rotina e a solidão são apenas algumas das dolorosas e consequentes manifestações.
Ou seja, o que nós sentimos de negativo tem uma matriz, certo? E muitas vezes essa matriz é fruto da nossa programação feita pela sociedade, mas pela família, pela religião, pela educação, né? Então, tudo isso programou em nós certos elementos que adulteraram a nossa real natureza. Fomos programados para produzir resultados sociais pré-estabelecidos, independente do desenvolvimento e integridade da nossa psique, da nossa sensibilidade e da nossa energia vital. Como resultado dessa sistemática programação, nosso potencial humano, nosso potencial interno, nosso talento, quase sempre se mostraram extremamente limitados. Olha só. Então aqui ele está falando de um ser padrão, né? O que ele também chama ao longo da sua obra do chamado ser do espírito de manada. Uma manada você sabe o que é, não? Um conjunto de vaca, que o pastor diz assim, vai para ali, mecanicamente a manada vai. Então ele coloca que às vezes nós somos seres de manada, nós estamos totalmente inconscientes sobre a nossa real natureza. Por que isso? Porque nós fomos programados ao longo da nossa vida e nós não tivemos a clareza de perceber que nós fomos adulterados. E pior, nós somos adulterados e somos seres adulterantes. Porque além de estar contaminado, nós continuamos contaminando os outros. Esse trecho é tirado do livro, o nome do livro é Liberte-se do Passado, do Krishnamurti, que é uma obra central da literatura dele. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o ocultista, o verdadeiro ocultista, é um indivíduo que rompe com isso. E por isso que os grandes ocultistas eles foram perseguidos. Você vê Blavatsky, né? Blavatsky, ela foi extremamente perseguida pelo clero, pelas academias científicas, e foi perseguida inclusive por espiritualistas. Eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, é isso aqui, ó. Existe um campo egóico coletivo que nos faz nos tornarmos esses serizinhos aqui, ó, padronizados. E essa padronização veio fruto de quê? Das imposições, da política de medo das religiões. Olha, se você não seguir a Bíblia, você vai para o inferno. Se você não estudar as obras fundamentais de Kardec, você vai estar obsediado, né? Se você não lê as obras de Blavatsky, você também está no limbo, né? Porque entenda que isso existe em qualquer movimento, não é só na sociedade teosófica, também tem pessoas que mesmo dentro da sociedade teosófica ainda estão assim, certo? Em qualquer canto, vamos ser hipócritas, né? Em qualquer canto é isso, né? E existem os outros elementos, como a tecnologia, né? Que gera o hipnotismo, que adultera, a mídia, que cria o sistema de manada. Então, assim, existe o ego coletivo, ele manifesta-se de várias maneiras. César, Oi. isso é algo de uma programação da Terra mesmo? Como que enxerga isso, cara? Como é que tu vê? É um sistema? É algo que se quebra, que cresceu, nasceu? É assim, se existe luz, existe sombra, né? Se existe, na dualidade, né, existe realmente duas forças se chocando. Na verdade, não há briga, né, mas existem duas forças imperando. Então, assim como existe uma hierarquia, um governo oculto da Terra que quer te levar, né, para a consciência, se libertar dessa caverna, né, de acordo com o mito da caverna de Platão, te levar para fora da caverna, existe também seres inferiores, mentes inferiores, encarnadas ou desencarnadas, que não querem que você saia da ilusão. Então, existe dois aspectos na dualidade, o bem e o mal. Só que ninguém pode ficar eternamente no mal, entendeu? Porque é você negligenciar a sua própria natureza. Então, nós vivemos isso. Nós vivemos esse momento onde a tradição hindu chamava isso de Kali Yuga, que é a idade do ferro, né? Só que a Kali Yuga, ela também é um período. Existe um momento que a Kali Yuga desaparece. E como é que desaparece? Através de quem? De nós. Da nossa consciência. O mundo só vai se tornar melhor, não é por causa dos seres transcendentes, não. Vai ser através de nós, né? E é cada um acordar para a sua sombra,
tentar não ser dominado por essa sombra e manifestar isso não só no blá blá blá, na teorética, na prática, na vivência. Sendo um bom pai, um bom filho, um bom ser da sociedade, né? Só que o hipnotismo é tão grande que a gente fala, mas continua fazendo a mesma coisa. Então o teósofo verdadeiro, o verdadeiro ocultista é aquele cara que vive aquilo que fala. Entre teoria e prática tem que existir o quê? Uma coerência. Se não tiver coerência, não está sendo feito o que deveria ser feito. Então nossa meta, em todos nós, é isso, a gente tentar ser coerente. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Só que eu sou leigo, mas assim, a palavra ocultismo já não carrega em si uma obscuridade por estar embaixo de uma redoma, não dar acesso a todo mundo, acaba que distanciando essa massa que está corroída na mente, e o ocultismo está sobreposto por alguma coisa? A palavra em si, toda palavra carrega um significado, né? Carrega um peso, né? Sim. E com certeza, por muito tempo, o ocultismo, ele, sem dúvida nenhuma, ele foi colocado como se fosse uma coisa do mistério, a coisa do sobrenatural, né? Mas, na verdade, é o natural. O ocultismo é a realidade, né? A questão é que hoje, né, talvez essa palavra não carrega tanto peso, né? Porque hoje, por exemplo, você tem acesso a informações ocultas, que eram ocultas no passado, abertamente. Agora tem informações que realmente você não consegue alcançar, por quê? Porque não é só intelectual, é vivencial, é prática. Mas eu entendo que talvez a gente poderia trocar a palavra ocultismo pelo verdadeiro espiritual, né? O verdadeiro ser espiritual. É isso que eu estou falando, que essa distância ainda é muito forte, eu acredito, Sim. Na minha visão muito pequena ainda, porque carrega essa dimensão do obscuro, do... Eu vou te dar o meu exemplo. A minha pesquisa de doutorado, eu estou trabalhando o que eu denomino por paradigma do espírito. Né? O que é o paradigma do espírito? É você considerar a realidade contendo também a dimensão espiritual. Por exemplo, eu faço doutorado em educação. Então, quando eu vou estudar o educando, quando eu vou falar, por exemplo, de ensino-aprendizagem para o educando, qualquer método, qualquer técnica que eu desenvolvo, técnica didática, para facilitar a relação ensino-aprendizado, eu tenho que considerar que ele é um ser espiritual. Que eu tenho que considerar que ele já tem conhecimento de outras vidas sobre certas disciplinas que estão tudo registrado no inconsciente dele. Trabalhar técnicas que façam com que essas informações que estão apareçam. Olha a diferença. Diferentemente de um educador que olha para um indivíduo ali como mais um na manada. Mais um na manada, que não considera nada disso. Isso é o paradigma do espírito. Isso é ocultismo. Isso é ocultismo também. Porque eu estou trabalhando o lado oculto do indivíduo. Aquilo que ninguém vê, né? Aquilo que está lá no âmbito mais profundo. Então hoje o próprio meio científico ele começa a se abrir, né? E começa a considerar aquilo que no passado era oculto. Agora eu concordo com você, a palavra oculto ainda traz um peso do mistério, do sobrenatural, né? Porque realmente existem níveis, né, que são misteriosos mesmo, são mistérios maiores, né? E não é qualquer pessoa que consegue atingir, né? Não adianta, você pode estudar vários e vários livros. Se você não estiver preparado internamente, você não vai entender aquele nível mais profundo. Você não vai entender. Inclusive, através da teosofia de Blavatsky, que esses termos esotéricos, ocultismo, chegam no Ocidente. Né? Então, dá-se graças a Deus que foi Blavatsky que traz essas concepções. E o ocultismo é o que está oculto aos sentidos. Como o Césio disse, o nosso modelo de educação, né, a gente acredita que é até contraditório, porque assim, a gente só atesta aquilo que vê. Quem aqui viu Deus? Ou vê, ouviu, ou vai ver amanhã, ou quando chegar em casa, né? Então a gente é permeado por uma ciência que é experimental. Eu tenho que provar que se eu gerar um atrito entre moléculas, gera um resultado, seja lá qual for. E o ocultismo é uma via científica, porque na sociedade teosófica a gente estuda a ciência, mas não nessa via da ciência acadêmica, de experimentação.
Ou seja, uma das questões que a gente desenvolve dentro do estudo do ocultismo, que um ocultista vai desenvolver, eu disse sábado passado, é uma supervisão, que é o que a gente chama clarividência, né? Então o ocultismo ele vai trabalhar questões que estão fora dos sentidos, né? É um super desenvolvimento do nosso sentido, visão. Certo, eu já ampliei um grau aí no conceito da palavra. Antes, ao chegar aqui, eu tinha um conceito, o autor fala agora há pouco, caiu uma ficha aqui no que se refere a essa reflexão da palavra ocultismo, no sentido de revelar aquilo que não está à vista dentro do ser humano, dentro do ser da existência do universo. No nosso Isso é sentido. fantástico. Mas é porque também existe... Tu pode entender como que não está dentro do nosso sentido. Já foi Traz o comparativo para a nossa ordem, o que significa maçom. Para muitos, nós estamos nos nossos templos adorando o que é errado, tecendo cultos a sombras, não pregando o bem para tornar feliz a humanidade. É essa, dentro da a palavra ocultismo, para muitos também, quando eu disse hoje que estava fazendo um culto sobre o ocultismo, e o irmão disse, meu irmão, você não é maçom? Então, a falta de informação, não do social, não das pessoas, mas desse conhecimento mais... É o modelo de educação que nós temos. Ele mostrou lá o que a religião faz. Então, assim, só para fechar. Então, assim, o que eu fico feliz assim, escutar que o que eu estou colocando aqui, porque tem esse sentido mesmo. Meu propósito não é de maneira alguma hipnotizar ninguém, não tenho essa pretensão. Eu falo aquilo que eu sinto e que eu entendo, né, dentro da minha parcialidade. Mas assim, a minha intenção realmente é levar vocês a uma reflexão, né? Mergulhar, né, realmente nesse conceito, nesse conhecimento, no sentido de buscar ver além, né? Então o ocultista é aquele indivíduo realmente que se autoconheceu, se auto-identificou, se auto-percebeu, né? E percebeu que existia uma sombra nele que por muito tempo ele se identificou, né? Existiu o que eu vou chamar de ego, né? O ego profano, né? Tem dois tipos de ego, que eu vou falar aqui agora. Então esse ego, você sempre se identificou com ele. E às vezes você achava que você era ele mesmo. Sim. Mas um dia você aprendeu que ele é o agente que te faz sofrer. E qual é o primeiro passo? Hein? E qual o primeiro passo? Se auto-perceber. É o óbvio Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a origem do universo. Observação. Que estava lá no templo de Apolo, na cidade de Delfos, né? Você tem que se auto-observar. Não interessa o que o outro diz de você agora, né? É um parâmetro. Mas é você olhar para você e reconhecer as suas fragilidades, reconhecer o seu egoísmo, a sua maledicência. Mas não é só reconhecer, é buscar enfrentar e não dar cabo a esses elementos, né? Mas vamos voltar para cá, né? Então, para o ego profano e o ego espiritual, né? O ego profano é exatamente tudo aquilo que te ensinaram que você era. Ego Profano, né? O ego profano geralmente é aquele, você olha para uma pessoa que quer aparecer, né? A pessoa que gosta de ser exaltada, né? A pessoa que... Então esse é o ego profano, é o orgulho, a vaidade, a prepotência, esses elementos que criam o ego profano. Só que existe um ego mais perigoso que o ego profano, que é o ego espiritual. É o mesmo ego, mas que se alimenta do conhecimento espiritual para se manter. Então, imagina o seguinte, eu vou para a maçonaria e aprendo na maçonaria que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser fraterno, que eu devo ser caridoso, que eu devo ser benevolente. Certo? Eu aprendo isso. Mas utilizo o conhecimento para me fazer isso. E não sou isso. Excelente. Esse ego é o mais perigoso. Prego que eu não sou. É aquilo que eu prego e não sou, exatamente. É a incoerência entre o que eu falo e o que eu faço. Excelente. Esse é o mais perigoso. Esse é o caminho para a mão esquerda, a via da mão esquerda. A via da magia negra. Certo? Qualquer ordem, seja a maçonaria, seja na Rosa Cruz, seja no âmbito interno da sociedade teosófica, onde for, seja no catolicismo, seja no espiritismo, é aqueles indivíduos que querem aparecer para serem aplaudidos, para serem exaltados, para serem... Ou seja,
alimentar a sua uma falsa imagem, certo? Então aqui, ó, geralmente o ser humano sai de um estado de ego profano para o estabelecimento de um ego espiritual. Isso é um percurso também, certo? Pessoas geralmente envolvidas com o caminho espiritual criam um ego espiritual. Ou seja, eu começo a seguir um movimento espiritualista e digo que tudo que está fora desse movimento espiritualista está errado. Isso é o ego espiritual. Eu restringo a totalidade e a minha parcialidade. Em grego existe um termo que em português nós utilizamos muito, não sei se vocês conhecem, chamado imbecil. Ouviu falar da palavra imbecil? Imbecil em grego significa um indivíduo que mede um mundo com base no seu umbigo. O indivíduo que mede um mundo com base na sua pequenez. Então, quando eu estou dentro de uma ordem espiritualista, uma ordem esotérica ou exotérica, e acho que tudo no mundo tem que ser explicado de acordo com o que eu aprendo dentro da ordem, você está sendo um imbecil. Existe um livro muito interessante de um cara que é muito polêmico, né? Ele passou, chamado Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo. Recomendo vocês lerem esse livro. O Imbecil Coletivo. Então, pessoas geralmente envolvidas no caminho espiritual criam um ego espiritual. O ego espiritual geralmente é o ego buscador, que está preocupado com o que está buscando, seja isto a iluminação, a felicidade, a autorrealização, a paz ou a Deus. Tão logo nos tornamos um ego buscador, ficamos identificados com o pensamento de busca. É o problema aqui, ó. Identificado com o pensamento de busca. A busca, de acordo com os mestres, tem que ser uma coisa natural. Não pode ser uma coisa forçada, né? Que são padrões circulares de pensamento, que dizem que precisamos buscar algo para encontrar a felicidade e ser livres. O Jiddu Krishnamurti ele traz o termo síndrome da iluminose. Síndrome da iluminose. Eu tenho até uma palestra sobre isso, síndrome da iluminose. Que ele fala que são aqueles caras que querem atingir a iluminação, lutam, passam a vida toda para atingir a iluminação e nunca dão um passo à frente. Entrar no céu à força. Exatamente, quer entrar no céu à força. Quando a busca, quando a iluminação naturalmente acontece de uma forma natural. Quando o indivíduo, de repente, o indivíduo dá o salto quântico, né? Processo quântico, assim, não percorre espaço. Ele simplesmente mas ele não sabia. Ele simplesmente acorda para o que ele realmente é. Todos nós somos filhos de Deus. Nós somos manifestação de Deus. Nós somos Deus, na verdade. Certo? Só que a gente não acredita nisso. Porque o ego profano e o ego espiritual não te deixa ter o senso de unidade. Então, entretanto, quando somos assolados por determinados grandes sofrimentos, nem sempre o ego espiritual é capaz de vencer a adversidade. Um dos elementos fundamentais que faz, inclusive, o ego espiritual ou o ego profano se ajoelhar é a dor. Por isso que Francisco de Assis chamava irmã dor. Que a dor, meus amigos, ela te coloca realmente no teu devido lugar. Chega um ponto que você vai ter que reconhecer, você vai ter que aceitar. Né? Quem é espírita ou espiritualista sabe, né, que nos planos espirituais mais próximos à Terra, o que existe mais são pessoas ligadas a poder. Pessoas que utilizaram o poder de forma errada. Né? Mas essas pessoas ficam lá para aprender, para cair a ficha. Sofrem, mas sofrem, mas sofrem. Pode sofrer séculos, pode sofrer milênios. Tem seres que estão lá há milênios. Mas por que estão lá? Porque não reconheceram, não se auto-reconheceram. Eu tenho um exemplo muito claro assim, que eu aprendi na minha vida, foi assim, assim como vocês, nós temos crises existenciais, não temos? A gente não passa por momentos de profundo sofrimento interno, né? Seja por a perca de um parente, ou uma situação adversa na vida. Então eu entrei numa crise existencial e eu já tinha esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês, eu já tinha essas informações, de ler muitos livros, de estudar muitos caminhos espirituais. Mas esse conhecimento que eu tinha se mostrou para mim que eu não tinha aprendido. Estava na esfera da mente apenas. E quando eu sofri, eu percebi que aquilo que eu estava falando, que eu sempre falei, não passava de teorética.
a minha dor era tão grande que eu não via como eu poderia aplicar aqueles conhecimentos. E aí um dia eu tive um contato, eu resolvi visitar os chamados grupos anônimos. Você sabe o que é os grupos anônimos? Alcoólicos anônimos, neuróticos anônimos, dependência de amor e sexo anônimos, né? Não que eu fosse, mas eu queria ver como é que funcionavam esses ambientes. E eu fiquei impressionado, né, com o que eu escutava, né, que eu estava escutando ali. Porque eu via pessoas que estavam no chão. Estavam lá no chão, sabe? E quando estavam no chão, eles começaram a reconhecer, se auto-reconhecer. Olha, eu estou sofrendo porque eu fiz isso, porque eu realmente sou egoísta, né? Eu fui mau caráter, mas eu entrego a minha vida a Deus. Eu acredito que eu posso reverter tudo isso. E vejo pessoas que conseguiram reverter. Então, a dor te leva à abertura. Mas só a abertura não é necessário. Tem que ter o reconhecimento, tem que ter o autotrabalho para sair disso. Mas o que eu queria mais importante falar aqui, a respeito desses egos aqui, é o ego espiritual. Cuidado, meus irmãos, com o ego espiritual. Porque esse ego espiritual, ele é muito, muito traquina. Ele é um menino danado, certo? Ele engana. Você pode se fazer de humildezinho, mas é o teu ego espiritual querendo te levar lá para o buraco. Então acorde, vamos acordar com relação a esse aspecto. E o Krishnamurti, ele fala que existem dois caminhos, né, para esse despertar, né, para que você siga a senda, né? O caminho tradicional parte... Qual é o caminho tradicional? É o caminho das religiões, o caminho dos movimentos filosóficos, o caminho que a gente aprende normalmente no meio social, que parte da periferia para o centro. O caminho tradicional parte da periferia para o centro, para dentro, para, através do tempo, da prática e da renúncia, atingir gradualmente aquela flor interior, aquela íntima beleza e amor, enfim. Tudo fazer para nos tornarmos estreitos, vulgares e falsos. Retira as camadas uma a uma, precisa do tempo, amanhã ou na próxima vida, chegaremos e quando afinal atingimos o centro, não encontramos nada. Ou seja, aquele caminho superficial. Né? Ou seja, eu chego para o meu irmão, qual é o seu nome? Alberto. Vou te dar esse livro de autoconhecimento aqui, certo? Tu lê ele, tu vai se autoconhecer. Ou tu faz um curso comigo de formação ao ocultismo, tu vai virar um ocultista. É o caminho da periferia para o centro. É um caminho supérfluo, superficial. Se você não conhece, não se preocupa não, que na próxima vida você consegue se resolver. Né? É uma visão superficial. E aí o Krishnamurti, ele fala que existe um outro caminho, que eu não vou ler aqui, que é o caminho de dentro para fora, que é o caminho do autoconhecimento. Quando você realmente mergulha em você, você faz um inventário pessoal, né? Reconhece as tuas deficiências e busca dia após dia não dar voz às tuas deficiências. Quando você começa a perceber, por exemplo, aí tem as práticas, por exemplo, a meditação. A meditação é um ótimo caminho de autoconhecimento, para você perceber o que é seu do que não é seu. Então existe um elemento que nos faz sair do foco da senda, que é o pensamento obsessivo compulsivo. São aqueles padrões mentais que são estabelecidos na nossa mente, que a gente fica retroalimentando e se identificando, que fazem com que nós caiamos constantemente. Por exemplo, alguém aqui já acordou de madrugada preocupado? É um exemplo do pensamento obsessivo compulsivo, que é uma doença que leva à morte e tem determinação fatal. Leva até ao suicídio. Quando o suicida se mata, antes dele se matar, ele já está se matando, através do pensamento obsessivo compulsivo. Então, que é um elemento fruto do ego, seja o ego profano, seja do ego buscador. Então, o indivíduo que começa a se autoconhecer, ele começa a perceber que não deve dar voz, não deve acreditar nesses pensamentos que muitas vezes brotam na sua mente. Que diz, você é infeliz, você é incapaz, você é inferior, você jamais vai atingir iluminação, você. Então você começa a quebrar com isso. Foi o que os yogis, os grandes mestres, ensinavam. Então o caminho deve ser de dentro para fora, um caminho espontâneo. Certo? Você se reconhecer e entender que você tem um tempo. Uma jaca não cai do pé da jaca de forma imediata, ela tem um tempo certo para cair.
Então cada um tem o seu tempo. E o meu tempo não é igual ao seu tempo, ou não é igual ao tempo do filho. Cada um tem um tempo. Então meu tempo para se tornar ocultista não é igual ao seu tempo para se tornar ocultista ou dele. Porque às vezes forçar pode gerar um grande problema. Tudo bem até aqui, pessoal? Pode parar um pouquinho agora? Eu adoro falar, então sim. Show de bola. Meus amigos, o nosso coffee break é aqui. Para as damas, aqui na entrada no átrio aqui, tem um toalete só para elas. Para os marmanjos tem aqui, ou lá no corredor de quem é já conhecido aqui dos nossos labirintos. Tá? Fique à vontade, a gente volta às 3h30. Damas e